Olá pessoal, saudações tricolores. Hoje estou aqui de camisa do Auri Verde, da Penha Atlético Clube. Camisa bonita, né? Diferente, pelo menos nunca usei uma assim. Aí. Uma camisa bem legal. O Penha Atlético Clube foi fundado em 1916 como Penha Futebol Club. E ficou até 1920, e era um clube que foi fundado com dois esportes básicos. Naquela época não existia, ninguém falava esporte olímpico, falava esporte atléticos. Inclusive eu vou fazer um vídeo sobre o Fluminense, e eu tive no Flumemória e fotografei várias coisas do Flumemória, a ata de fundação do Fluminense, os estatutos do Fluminense, todos os anos encadernados. E tem o primeiro artigo do clube, o primeiro artigo do estatuto do clube é cabalístico, para muita gente deixar de falar bobagens. Mas isso vai ser na hora certa. Mas eles não, inclusive no Fluminense, eles não tratavam o esporte, o futebol e os esportes, natação, atletismo, como olímpicos ou futebol. Eram esportes atléticos. Tanto é que aquele monte de ligas que foram feitas até 1930 no Rio de Janeiro, era a Associação Esportiva do Rio de Janeiro, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos, Federação Metropolitana de Esportes Terrestres. Ninguém falava de futebol. Futebol só apareceu como liga de futebol a partir de 1971, quando deixou de existir a CBD, que era o órgão máximo do esporte no Brasil. Aí foi fundado o Comitê Olímpico Brasileiro, o COB, e a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF. Antes era tudo CBD, tanto que na Copa de 70, no tricampeonato, só era para a camisa, está lá, CBD, Confederação Brasileira de Desportos. Bom, mas o Penha, o Auriverde da Leopoldina, foi fundado em 1916 e tinha como base dois esportes, futebol e tênis de mesa, ping-pong. E foi, né? Você jogava, não ficou muito claro para mim isso, se ele participava de alguma liga. Mas em 1921, ele fundou a liga, mais uma liga, eram várias ligas, né? A Liga Leopoldinense de Futebol. Então jogava o Brás de Pina, eram 4 ou 5 agremiações. Depois ele entrou ele começou a jogar na Associação Esportiva do Rio de Janeiro. E nessa época a agremiação ficou meio ruim de grana, porque não eram clubes assim como é o Fluminense, o Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, o Internacional, que tem hoje uma instalação, era um clube social. Como eram muitas agremiações, eu prefiro chamar de agremiação, não tinha muito sócio para manter aquele negócio todo. Então, essas agremiações entravam em situação crítica de dinheiro. Mas em 1920, 21, eles trocaram de nome, eles se juntaram e refundaram o clube, mantendo o mesmo uniforme. Se trocou de Penha Futebol Clube para Penha Atlético Clube, que é essa camisa que eu estou usando. E começaram a disputar campeonatos na Liga Leopoldinense e depois na Associação Esportiva do Rio de Janeiro. Até que depois eles foram para a AMEA, Associação Metropolitana de Esportes Atléticos. E jogaram lá nos anos 30. E foram 11º lugar no ano seguinte foram segundo colocados. E jogaram a segunda divisão do Campeonato Carioca. Isso foi retirado do O Imparcial, Jornal do Brasil, Globo, é o que se conseguiu pegar. E essa camisa, essa aqui não está com escudo bordado, está com escudo sublimado. O Caldeira, o Luiz Fernando, me emprestou para que eu mostrasse para vocês. É uma camisa bonita e tá aí, ó. Essa aqui custa R$65 e a outra, que é com escudo bordado, custa R$80. É só encomendar com o Luiz Fernando que ele
entrega. Tá legal? Com o professor Kleber, vou começar a mostrar no final da semana que vem do Mangueira, Americano, Andaraí, e eu tenho outras para mostrar aqui do Luiz Fernando, e depois vou ter as do Flávio Rebel, que são os clubes do estado do Rio de Janeiro. Muitos ainda existem. Tá legal? Agora vamos falar, não esqueçam, agora vamos falar da bomba da semana. No último vídeo eu fiz uma colocação, pedi ao Abel para ele não deixar ninguém demitir, ele queria que ele se demitisse, porque ele tem uma história no Fluminense muito bonita e é um tricolor ferrenho. Demonstrou isso essa semana quando saiu. E agora vai contratar quem? Renato Gaúcho, Guardiola, Mourinho. Não, vai contratar o Fernando Diniz. Aí o papai me pergunta, você é contra? Não, não sou contra. Se eu tivesse que escolher um, eu escolheria o Fernando Diniz. Podem reclamar à vontade, podem dar dislike, eu não me preocupo com isso não. Por um motivo simples, o pessoal, o Cuca seria a minha escolha principal. Só que eu não falo do Cuca porque o Cuca está com outras ideias na cabeça, o Fluminense não tem condição de pagar o Cuca. Então a torcida às vezes fica meio doente, vamos tratar de um cara de fora, o Fluminense está devendo ainda ao Fernando Diniz. O Fluminense ainda deve a rescisão do Fernando Diniz. Aí ele quer contratar o Guardiola, quer contratar o Mourinho, quer contratar o outro, o americano, Klopp, o alemão, Klopp, esqueci o nome dele. Não dá. Não dá para contratar o Cuca. O Cuca quer ser técnico da seleção brasileira, que todos os repórteres estão falando. Ele quer, quando o Tite sair, ele concorrer com o Guardiola. Por isso ele não vai pegar clube nenhum. Então, vai pegar o Renato Gaúcho? Não, o Renato Gaúcho tem uma bronca dele danada. Não, foi um gol de barriga, tudo isso aí eu acho ótimo. Agora, o Renato Gaúcho, para mim, um dos grandes culpados, junto com o Baldassi, que roubou a gente lá no Maracanã no dia de 2008, depois que nós fizemos 3-1, só precisávamos de um gol para ser campeões da Libertadores, o Renato começou a pedir calma ao time. Eu nunca me esqueço disso, ele pedindo calma ao time. E o imbecil do Fernando Henrique também fazendo cera, demorando meia hora para bater um tiro de meta, a gente precisando fazer um gol. Então, o Renato Gaúcho, como técnico, foi campeão porque tem sorte. Um monte de técnico já foi campeão sem ter sorte. E o Renato Gaúcho não é. Até quando ele foi à final da Libertadores, não tinha ganho nada. Tinha vencido o quê? Tinha ganhado a Copa do Brasil, que ele já pegou classificado, jogou 2 jogos e meio pela Copa do Brasil em substituição ao João Santana. Mas o que foi a realidade. Aí depois, agora eu vou entrar onde eu quero entrar. Aí ele entrou em 2008, jogando a Libertadores, o Fluminense foi bem na Libertadores e perdemos a Libertadores. Mas no meio da Libertadores ele falou assim, no Brasileiro nós vamos brincar. Entrou o Brasileiro, o Fluminense só tomando fumo. Aí o Fluminense contratou um técnico que todo mundo só falava que ele era reclamão, chororô, também nunca tinha vencido nada, tinha feito uns 2 ou 3 trabalhos bons, mas não levou a lugar nenhum, chamado Cuca. A torcida do Fluminense tem uma memória muito curta para isso. Aí o Cuca pegou esse time e deixou a gente no rebaixamento, foi mandado embora, foi demitido pelo Orcades. Demitido no dia 6 de outubro de 2009. De 2008, desculpa, de 2008. Aí contrataram o René Simões, se lembra da René Simões, fez até carta. René Simões fez carta para a torcida e carta para os jogadores. René Simões tirou a gente do rebaixamento. Isso, o Cuca foi demitido por incompetência, por resultados ruins, e nunca tinha sido campeão de porra nenhuma, em 2008, em outubro de 2008, em 6 de outubro de 2008. 12 meses depois, ele foi recontratado pelo próprio Orcades. Aí a torcida teve o mesmo pensamento que tem agora com o Diniz. O mesmo. Porra, vamos ser rebaixados. Agora vamos ser rebaixados mesmo. Porque a gente já estava em último lugar, estava no penúltimo e último. O Cuca conseguiu, na minha opinião, a maior vitória da história do Fluminense. Eu nunca vibrei tanto na minha vida. Olha, eu vi o Fla-Flu de 69, eu vi o Fla-Flu de 73, eu vi o campeonato de 70, o Fluminense Atlético de 1970, o 1983, 84, 85, o Brasileiro de 84, o campeonato de 81, de 80, o campeonato de 71 contra o Botafogo, eu vi todos, eu estava ao vivo em todos. Aliás, eu estava ao vivo no Fla-Flu de 63 e Fluminense Bangu de 64 também. Nunca vibrei tanto na minha vida como foi aquele empate com o Curitiba. O maior título da história do Fluminense para mim foi aquele. Ninguém acreditava. Ele conseguiu. Aí o Cuca naquele dia virou o técnico.
Aí começou a pegar times bons e começou a ser campeão. Agora todo mundo só quer o Cuca. O Fernando Diniz montou o Audax bem no Campeonato Paulista. Depois foi para o Atlético Paranaense, ele foi para o Guarani, aí o Atlético Paranaense pegou ele em 2018. Ele montou o time e foi mandado embora, porque ele não estava conseguindo resultado. Aí o tal do Thiago Nunes, né? Pegou o time dele, fez uma substituição. Só falavam do Thiago Nunes do Atlético Paranaense, foi campeão da Copa do Brasil, campeão disso, campeão daquilo. Porra. Foi o time montado por ele. Aí o cara vem pro Fluminense com um time que era uma porcaria. Ah, perdeu. O Fluminense estava, quando ele saiu do Fluminense, ele estava em 18º lugar ou 17º lugar, quando entrou o Oswaldo de Oliveira. Só que as pessoas se esquecem de uma coisa simples. O Fluminense foi devidamente assaltado com a R-15 na cabeça contra o Vasco, Goiás e CSA. É só entrar no YouTube e ver, pô. O gol do CSA em cima da gente, o goleiro deles pegando tudo, a gente perdendo gol pra cacete, Johnny Gonzalez perdendo gol, todo mundo perdendo gol, um em cima do outro. O Ganso sofre um pênalti escandaloso. Na sequência do pênalti é o gol do CSA. Aí se você pegar Goiás, os 3 jogos que nós fomos roubados, mas roubado a mão grande. Você bota 9 pontos, que era o que, o que ia acontecer, a gente estaria lá 10º lugar, ninguém ia falar nada. Aí ontem, no Twitter, teve um amigo, a gente discutindo, e falando, não, o time de 2018, de 2019 do Fernando Diniz era muito melhor que o nosso agora. Porra, aí não dá. Aí eu resolvi fazer uma coisa simples. Comecei a comparar, ele mandou comparar, eu comecei a comparar. Fábio, Marcos Felipe, contra Agenor, Muriel e Rodolfo. Porque o Muriel está nos dois. O Fernando Diniz teve 2 jogadores muito melhores que fazem uma falta danada no nosso time. E um foi embora, os 2 estão na Europa. Olha que coisa interessante, os 2 são os 2 únicos daquele time que estão na Europa. Gilberto e o Caio Henrique, que ele descobriu na lateral esquerda. Foi ele que pegou o Caio Henrique, que era meia, volante, segundo volante, e botou na lateral esquerda. Hoje o Caio Henrique acompanha o Fluminense e joga na lateral esquerda na Europa. Então, eram os 2 únicos jogadores melhores que eles tinham, que o Fluminense do Diniz tinha, em relação ao nosso time de hoje. Se a gente tivesse esses 2 caras no nosso time de hoje, a gente estaria voando. Agora, vamos comparar o resto? Goleiros, Rodolfo e Agenor, Fábio e Marcos Felipe. Segundo nosso amigo, o time de 2018 era melhor. Manuel Lucas Claro, David Braz, Nino, contra Matheus Ferraz, Digão, Natan Ribeiro. Quem que era melhor? No lateral direito ainda tinha o Ezequiel e tinha o Marlon e o Mascarenhas. Ele barrou o Ezequiel, botou o Gilberto, barrou todos e que ele descobriu o Caio Henrique. Meio de campo, Bruno Silva, Alain e Richard. Hoje a gente tem André, Felipe Melo e o Wellington. O Wellington está naquele nível. Aí você tem, ele tinha o ataque ou os meias atacantes. Ele tinha Everaldo, Ione, Luciano, Danielzinho, que eu me lembro. Hoje a gente tem Arias, Fred, Cano, John Kennedy e Luiz Henrique, dizendo que esses caras são piores do que o Everaldo. Aí é dose, cara. Então eu particularmente estava torcendo pro Diniz. Diniz tem uma coisa boa. O Fluminense pega os scouts. Ah, porque o Fluminense estava perdido. Claro, a defesa era uma merda. Ele fez o Matheus Ferraz jogar, porra. A defesa era uma merda e o ataque perdia gol a dar com pau. O jogo do CSA é só entrar no YouTube. Vê lá melhores momentos. CSA e Fluminense. Quer dizer, Fluminense 0-1 CSA. Tem os melhores momentos. Nos 4 minutos. Desses 4 minutos, 3 minutos e 50 são as bolas que nós perdemos de gol. Logo depois tem o pênalti e o gol. Porra! Então deixa o Fernando Diniz, que ele pode ser o novo Cuca. Pode entrar agora e arrebentar. É o que eu espero. Acho que é uma boa escolha.
É um cara jovem. O pessoal fica reclamando que é um time. Ah, porque ele não armou a defesa. Pô, como não armou a defesa? Ele fez ele não tinha defesa para armar. Essa é a realidade, não tinha defesa para armar. Cai na real, gente. Olha, Digão e Matheus Ferraz, Digão e Natan Ribeiro. Porra, essa é a defesa que a gente tinha. Muitos jogos foi com o Igor Julião ou Ezequiel e, e no outro lado Mascarenhas o Marlon, pô. E Bruno Silva na frente. E Richard na frente. Espera só um pouquinho que o cachorro tá nervoso aqui. Então, eu acho que dá uma chance pro rapaz, porque eu acho que ele vai chegar uma hora que ele vai estourar. Ele é um treinador que tem ideias boas pra gente. Dava gosto de ver o Fluminense jogar, ela perdeu. Porra, com a defesa de merda daquela, perdia. Com um ataque que perdia gol pra cacete, perdia. Agora ele tem um ataque que pode fazer gol, tem uma defesa boa, ele pode armar o time. Ah, porque tem o tic-tac, 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 e o Abel? Eu vou só me lembrar de algumas coisas também, que as pessoas têm uma memória muito curta. Algumas nem eram nascidas, eu entendo. Por exemplo, 1976, dentro do Maracanã, o time do Corinthians com Tobias, Russo, um time porca, um time horroroso. Horroroso. Ah, porque estava chovendo, nosso futebol diminuiu, igualou. Porra, igualou? Nós estávamos mandando o jogo, fizemos 1-0, tomamos um gol, depois perdemos nos pênaltis, feio. Perdemos no pênalti que nem isso na semifinal do Brasileiro. A gente com um time que eram 11 jogadores de seleção e o banco todo de seleção, porra. Tinha reserva de seleção no banco. Daquele time de 70 de 75 e 76, 90% foi uma Copa do Mundo, porra. Na hora de bater pênalti, o Carlos Alberto Torres tremia, o Ivelino não quis bater. Quem bateu, botou a bola lá e fez um gol foi o Doval, pô. Essa é uma. Outra, em 2005 a gente estava classificado para a Libertadores, era uma das surpresas do campeonato com o Abel. Já estávamos classificados com folga para a Libertadores. Faltavam 5 jogos. Perdemos os 5 jogos e não fomos para a Libertadores, pô. E o nego se esquece disso. Porra. Como é que pode esquecer? Eu posso dar vários exemplos, vários, não é um não, vários exemplos de jogos, de a gente ter pontos na frente, ter tudo e perder. Ah, mas o Fernando Diniz não pode. Pode, qual o problema? Ah, eu quero o Renato Gaúcho. O que o Renato Gaúcho? O Renato Gaúcho estava com um time bom no Grêmio, com um monte de gente lá que foi vendida e agora foi pro Flamengo e não fez nada. O que o Renato Gaúcho ganhou no Bahia? O que o Renato Gaúcho ganhou no Atlético Paranaense? Porra. Ah, pega o Thiago Nunes. O Thiago Nunes pegou um time formado pelo Fernando Diniz e aí fez um trabalho no Atlético Paranaense espetacular. Aí foi pro Corinthians, durou 1 mês e meio. Só do Corinthians foi pro Norte, acho que foi pra Fortaleza, durou 1 mês e meio. Foi não sei pra onde, durou 1 mês e meio. Porra. Então deixa o Fernando Diniz. Tem grande chance de dar certo, pelo menos que vai fazer gol. Dessa vez vai. Eu acho que o Cano vai começar a perder gol, o Cano vai ter que voltar para pegar a bola, o Fred vai ter que voltar para pegar a bola. Não, o time vai ter ataque. E outra coisa, escrevi isso ontem e muitos concordaram. O Fernando Diniz vai colocar o Kennedy pelo lado. Pode escrever, o Fernando Diniz vai colocar o Kennedy pelo lado. Espero que ele dê chance ao Johnny na lateral direita. Espero que ele descubra um novo Caio Henrique. Suba com a esquerdinha, Jefté, qualquer merda dessa aí pra gente ter um lateral esquerdo que a gente fala, porra, conseguimos. Se não puder o Johnny, que ele coloca o Iago na lateral direita. Na ala. E nós não vamos jogar com 3 zagueiros mais, isso é maluquice. Vamos jogar no 4-4-2. 4-4-2 é um esquema que não dá problema, é um fusquinha dos esquemas. O importante é ter um esquema e jogar dentro desse esquema. Só isso. Amanhã é sofrimento. Mas o Jolie e o Marcão, que é também um técnico covardão, já vai jogar com 4 zagueiros, o que eu acho ótimo. Em vez de jogar no 5-3-1, no 5-4-1, que é isso que eles jogam, 5-4-1, vai passar a jogar no 4-4-2, ou no 4-3-3, porque eles colocam o Arias como atacante, o Arias é meio atacante, o Arias volta. É muito comum, por exemplo, o Arias estar dando combate na lateral esquerda, ajudando o lateral esquerdo. Quem faz isso, normalmente é meio atacante. Então, o time vai jogar com a formação que eu li no Globo, muito boa, a princípio. Com 4-4-2 na frente, Cano e Arias e Luiz Henrique. Vai botar um no 4-3-3, não.
Vai ser Luiz Henrique e Cano, e o Arias fazendo meio de campo com André, Iago, Ganso e Arias. É isso aqui é o certo. Vai dar certo? Tem boas possibilidades de se jogar direito. E pode entrar o Nonato. Se entrar o Nonato, tira o Luiz Henrique e adianta o Arias. Aí cai na a melhor armação que o Fluminense pode ter com o time que a gente tem. É com o meio de campo com André, Nonato, Ganso e Arias, ou André, Iago, Ganso e Arias, na minha opinião. E mais uma coisa, eu acho que o Diniz vai fazer, para a alegria da torcida, que ainda assim falará que não é nada demais, fazer o Natan jogar. Falou, gente. Saudações tricolores, bom sábado aqui em Guapimirim, chove, mas a previsão de chuva é só para hoje, amanhã volta o sol. Tava um sol, uns 9 dias de sol perfeito, piscina, tudo bonitinho. Hoje não dá. Só ia lavar o carro que está imundo e vai continuar imundo. Amanhã é domingo, não vou lavar. Eu não lavo mais carro, meu saco já acabou para isso. Ia levar para o Lava Jato, mas amanhã não funciona. Falou, gente, saudações tricolores e até amanhã depois do jogo.